E se dentro da sua mente morassem outras 23 pessoas? Algumas inocentes, outras sombrias. Em 1977, a polícia de Ohio prendeu um homem acusado de crimes brutais. Mas, quando os psiquiatras começaram a fazer perguntas, quem respondia não era sempre o mesmo. Este é o caso de Billy Milligan, o homem que carregava 24 vozes dentro de um corpo só. Billy nasceu em 1955 em Miami Beach e cresceu em meio à instabilidade. Seu pai biológico tirou a própria vida. Sua mãe se casou novamente e o novo marido seria o estopim de uma dor que marcaria toda a sua psique. Anos depois, os psiquiatras afirmariam: as personalidades surgiram como um exército interno, cada uma com a missão de proteger o menino que não suportava mais a dor. Billy foi diagnosticado com um transtorno dissociativo de identidade, uma fragmentação extrema da consciência, onde cada identidade possui memória, voz, gestos e até habilidades diferentes. Voz real de psiquiatra, 1979. Quando falávamos com Billy, ele mudava diante dos nossos olhos. O sotaque, o olhar, o corpo, tudo se transformava. Entre as 24 personalidades, algumas se destacavam. Arthur, britânico, culto, racional. Hagen, iugoslavo, agressivo, protetor. Adalana, tímida, solitária, sonhadora. Cada um deles acreditava viver sua própria vida, dentro de um mesmo corpo. Durante os interrogatórios, os psiquiatras observaram mudanças bruscas. Olhos que se moviam de maneira diferente, postura corporal que se reconfigurava, escrita e vocabulário incompatíveis. Trecho de laudo, Dr. George Harding, 1978. Billy Milligan não apresenta um distúrbio de simulação. O nível de diferenciação entre as identidades é tão consistente que não há indício de fingimento clínico. Para a ciência da época, isso era quase impossível. Mas os exames mostravam alterações reais em padrões neurológicos e fisiológicos conforme as identidades emergiam. O caso Milligan seria o primeiro na história dos Estados Unidos em que um réu foi absolvido sob a alegação de múltiplas personalidades. Os promotores queriam provar culpa. Os psiquiatras, por outro lado, argumentavam que o corpo cometera o crime, mas a mente que o habitava no momento não era Billy. A pergunta central ecoava nos tribunais. Pode alguém ser considerado responsável por algo que não se lembra de ter feito? Citação: Doutora Cornélia Wilbur, psiquiatra. Quando a consciência se fragmenta, o senso de tempo e moralidade se dilui. Cada parte age segundo sua própria lógica de sobrevivência. Em 1978, o júri concluiu que Billy Milligan era mentalmente incapaz no momento dos crimes. Ele foi enviado para um hospital psiquiátrico de segurança máxima. Billy passou quase uma década em instituições psiquiátricas. Durante esse tempo, novas personalidades emergiram e algumas desapareceram. Uma delas, chamada Teacher ou Professor, dizia ser a soma de todas as outras. Segundo os médicos, foi o sinal de que o eu fragmentado começava, finalmente, a se reintegrar. Trecho de sessão terapêutica, 1984. Há coisas que o Billy nunca verá. Eu vi por ele. E vi o que acontece quando a mente se parte para sobreviver. Os psiquiatras notaram que quando o professor falava, havia coerência, raciocínio linear e autoconsciência. Era como se o sistema interno estivesse tentando se unir. O transtorno dissociativo de identidade ainda é um campo em disputa. Alguns profissionais questionam se é um fenômeno genuíno ou uma forma extrema de sugestão terapêutica. Mas o caso Milligan continua sendo uma janela para o limite entre mente e corpo. Ele revela o quanto a consciência é fluida e o quanto pode se quebrar diante do trauma. Trecho de laudo, Dr. David Cowell. O cérebro de Billy reagia de maneira diferente conforme a personalidade ativa. O pulso, o tom de voz e até a dilatação pupilar mudavam. É como observar 24 cérebros vivendo em um só. Billy foi libertado em 1988. Viveu o resto da vida de forma reclusa, em Ohio. Nunca mais voltou a ser acusado de nenhum crime. Mas, segundo alguns relatos, as vozes nunca cessaram completamente. Do ponto de vista da neuropsicologia moderna, casos como o de Billy ilustram a plasticidade da mente humana. O cérebro, ao sofrer traumas severos,
cria compartimentos de memória isolados, uma forma extrema de autoproteção. Mas há algo mais inquietante nisso tudo. Porque se cada personalidade é um fragmento autônomo da consciência, então, quem somos realmente? Citação: Dr. Richard Kluft, psiquiatra forense. O transtorno dissociativo de identidade não é uma invenção. É a resposta mais radical que o cérebro pode oferecer diante do insuportável. Billy não era um gênio nem um monstro. Era um homem cuja mente se dividiu para sobreviver. O homem que nunca foi um só. Billy Milligan morreu em 2014, aos 59 anos. Pouco se sabe sobre seus últimos anos de vida. O homem que viveu com 24 vozes dentro de si morreu em silêncio. O caso de Billy ainda divide psiquiatras, juristas e cientistas. Alguns o veem como vítima de um sistema falho. Outros como uma mente que nunca pôde ser compreendida. Mas talvez o verdadeiro mistério não esteja em Billy, e sim em nós. Quantas vozes cabem dentro de uma mente? E quantas delas você ouve quando tudo está em silêncio? Caso Mental Studios, arquivo confidencial. Este foi mais um estudo de casos mentais, apresentado por Caso Mental Studios. Para não perder o próximo arquivo, inscreva-se e ative o sino, e mergulhe mais fundo nas sombras da mente humana.